Veja bem, nunca fui do tipo que acredita em histórias para assustar crianças. Cresci rindo dos velhos sentados nas praças, de seus causos sobre lobisomens e assombrações, mas nunca considerei que algo pudesse escapar da simplicidade da carne e dos ossos, até que ela apareceu, e desde então me pergunto se o destino é um jogo no qual nunca entendemos as regras, ou apenas uma queda lenta, inevitável para um poço sem fundo. Foi uma tarde banal, dessas que passam sem deixar marcas, quando a vi pela primeira vez. Eu estava sentada no banco do ponto de ônibus, observando o sol se dissolver num laranja cansado, pensando no que fazer com a noite que vinha. Era o tipo de crepúsculo que faz você se sentir menor do que deveria, como se fosse um detalhe fora de lugar na paisagem. Foi quando ela surgiu na calçada oposta. Seus passos não faziam som, ou pelo menos não me lembro de ouvir nada além do vento que soprava leve, mas frio. Havia algo nela, o jeito como parecia tão deslocada e ao mesmo tempo completamente integrada ao cenário, que me deixou imóvel, como se por algum motivo eu estivesse sendo visto, analisado, pesado. Ela não falou comigo naquele dia, nem nos seguintes. Não precisou, porque de alguma forma comecei a ver ela em todo lugar, um reflexo em vidros sujos de lojas fechadas, uma silhueta imóvel na multidão, sempre no limite do meu campo de visão. Não era bonita, pelo menos não no sentido comum. Seus traços eram austeros, o tipo de rosto que parece antigo, como se tivesse existido antes mesmo de alguém imaginar o conceito de beleza. Mas seus olhos, havia algo ali, algo que parecia puxar para longe tudo que eu sabia sobre mim mesmo. O tempo foi escorrendo, como costuma fazer, e minha vida continuou, se é que se pode chamar de vida aquilo que eu vivia. Um emprego vazio, amigos que eram mais ruídos de fundo do que presenças reais, noites preenchidas por telas brilhantes e insônia. E, no entanto, a cada dia, a cada momento que ela aparecia, algo em mim mudava. Não sei dizer se era fascínio ou uma forma distorcida de esperança, mas comecei a desejar sua presença e continuei esperando ela. Foi numa dessas noites, sentada no meu pequeno apartamento, o som da cidade como uma pulsação distante, que percebi que eu não estava mais sozinho. Ela estava lá, em pé no canto mais escuro do cômodo, e pela primeira vez ela falou: "Você me vê?" Aquelas palavras não eram uma pergunta, mas uma constatação, como se fosse inevitável que em algum momento aquilo acontecesse. Eu queria responder, mas minha garganta parecia cheia de areia. Tudo que pude fazer foi assentir. A partir daí, ela passou a aparecer com mais frequência, e nós começamos a conversar, ou melhor, ela falava e eu ouvia, como se fosse um aluno diante de um professor que conhecia verdades que o mundo se recusava a aceitar. Ela nunca me contou seu nome, nem o que exatamente era, mas deixou claro que sua presença não era um acidente. "Eu apareço para aqueles que estão próximos do fim", disse certa vez, enquanto me observava com aquela expressão calma, quase carinhosa. Mas não precisa ser um fim ruim, há beleza na transição se você souber onde olhar. Eu estava obcecado. Comecei a sentir que ela era a única coisa verdadeira na minha vida. Cada encontro parecia revelar uma parte de mim que eu não sabia que existia. Algo mais profundo, mais puro. Comecei a pensar que ela me entendia de uma forma que ninguém jamais havia entendido. Como se pudesse ver todas as minhas dores, todos os erros e ainda assim me aceitar. Foi aí que cometi meu maior erro. Me convenci de que se ela aparecia para aqueles que estavam perto do fim, talvez eu pudesse apressar este fim e finalmente estar com ela, para sempre. Não era um pensamento racional, mas, a essa altura, minha racionalidade já havia sido corroída pelo desejo de escapar de uma vida que nunca pareceu minha de verdade. Naquela noite, eu a vi pela última vez como homem. Tomei uma decisão e, enquanto o mundo se apagava ao meu redor, tive a certeza de que ela estaria lá, segurando minha mão. E estava, mas não como eu esperava. "Você não entende", disse ela, com o mesmo tom sereno de sempre. "Estar comigo não é o fim, é o começo de outra coisa." Foi então que percebi o peso do que havia feito.
Ela não era uma amante, uma salvadora, nem mesmo um consolo. Ela era uma guia, e agora eu era parte do caminho que ela traçava. Desde então, eu caminho ao lado dela, em silêncio. Vejo o mesmo olhar assustado em outros rostos que um dia já foi meu, e tudo que posso fazer é conduzi-los até o fim que não compreendem. Ela sempre se despede com aquele olhar triste, e eu fico, sempre fico. Agora você entende por que estou aqui, porque precisava contar isso. Não quero sua pena nem sua ajuda, só quero que você saiba, porque quando chegar a sua vez, talvez você me veja. E, se isso acontecer, quero que saiba que não há como voltar.